O tema seguinte é o oitavo, Deucalião, Huntington 14. É o mesmo de antes, na página 14. Parece, segundo quem contou, que existem 2.000 mitos independentes, não derivados, através do mundo sobre o dilúvio. E Celso, contra quem foi escrito aquele mais adiante, contra Celso era um polemista anticristão do século II, DC. E diz nessa página 14 desse livro, como exemplo das histórias absurdas encontradas nas escrituras cristãs e judaicas, Celso menciona o relato da Arca de Noé. Assim também é sua fantástica história, que foi apropriada por eles dos judeus, sobre o dilúvio e a construção de uma enorme arca, além do lance de uma mensagem sendo levada para os sobreviventes do dilúvio por um pombo, ou será que era um corvo caquético? Isso não passa de uma versão degradada e sem sentido do mito de Deucalião. Um fato que, tenho certeza, os cristãos não gostariam que viesse a lume. Pelo contrário, tem que mostrar tudo. Jesus já falou, né? Tudo que tiver oculto será revelado. Então, se Deus, supondo a existência, e Jesus, supondo que ele é filho diretamente de Deus, Deus, né? A carga de potência não deve temer nada, seria ridículo. Então é para mostrar tudo mesmo, realizar todos os tipos de ataque, tem importância. E agora, o mito de Deucalião é um desses 2.000. E há que lembrar que os gregos chegaram na península lá, no Peloponeso, em 1400, 1500 ou até 1000, vieram migrando da Ásia, como sempre, do norte, os arianos, e chegaram ali. Creta já existia há muito tempo, a civilização minoica. O Egito já existia desde 3200, 3100, como dinastias. A China já estava plantada lá desde 2400 a.C. Muitos povos. Os judeus chegaram antes, porque Abraão, que é o patriarca monoteísta, é de 1800 a.C. E os judeus supostamente são descendentes de Adão. Abraão era descendente direto de Adão. Eu coloquei no texto, né, de ficção, alfa ômega. Calculei as linhagens lá todas e tal. A coisa bate mesmo. Então, Deucalião pode ser, em vez de Noé ser derivado de Deucalião, pode ser Deucalião derivado de Noé, também pode ser isso. E havia Utnapishtim na Suméria, que esse sim precede Noé de muitos séculos. Precede Abraão de muitos séculos, 1 ou 2 milênios antes de Abraão. Mas acontece que nem Deucalião, nem Noé, nem Utnapishtim eram contagens privilegiadas, exceto pelo fato que nós conhecemos Noé primeiro do que os outros, por termos essa consideração pelos judeus e pela Bíblia. Mas veja só que existem 2.000 mitos espalhados na Terra. Então eu raciocinei assim, que a glaciação de 115.000 a 15.000 teve um período de chuvas, foi um chute, de 1.000 anos. Qualquer coisa em que a Terra passou do frio extremo para nós, para o calor atual
durante uma fase de transição que houve a inversão térmica, em que finalmente o frio foi substituído pelo calor atual, lá por 12.000, quando Jericó surgiu. E quando você ouve lê Platão contando o mito de Atlântida, nós estamos em 2013, recuando 2000, recuando 450 até Platão, recuava também mais uns 100 até Solon, que foi ao Egito. Lá os sacerdotes egípcios disseram, eles eram o guardião da geografia e da história, disseram a Solon, depois legislador grego, que os gregos eram jovens, que o mundo, existia uma civilização pregressa que situada 9.000 anos antes daquela época, ou seja, 11.500 anos antes de agora. E esses 11.500 batem com a chuva intensa, a modificação dos perfis continentais, a subida das águas 160 metros ou 100 metros segundo o outro. Em todos os casos, subiu de uma forma súbita e desesperadora, as pessoas tiveram que ir recuando cada vez mais para dentro das terras, construir a casa hoje, daqui a 2 anos já tinha que mudar porque a água estava subindo. Você imagina o que é se começar agora a subir esses 160 metros, 70% das cidades, parece, ficam a uns 50 ou 100 quilômetros das linhas costeiras. Então, uma grande quantidade de cidades, inclusive Vitória, Serra, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, e assim por diante. Milhares e milhares de cidades teriam que ser abandonadas por serem alagadas ou se tornarem insalubres, pantanosas e assim por diante. A vida não perdoa, ela reconquista. Então, você imagina só o que é na sua porta a água começar a subir toda a vida. Então tinha que mudar a casa de ano em ano. E aquilo, 1000 anos chovendo, deve ter ficado na memória dos povos, em toda parte. Um fenômeno universal. Casa direitinho, completamente compatível. Então, provavelmente, o mito lá de Noé não foi copiado dos gregos. É improvável isso. E o Celso ali, aquele Celso anticristão, estava completamente em falso. Não só Noé não foi copiado de Deucalião, como muito provavelmente o dilúvio aconteceu mesmo, antes da implantação de Jericó, que é daquela faixa. Enfim, as cidades que estavam na linha de costa, que estava a 160 metros para baixo, vários quilômetros para diante, no mundo inteiro, que aliás essa linha tem que ser reconstituída, agora que a NASA fez os 70%, o Google está oferecendo, o Google Earth, as medidas de profundidade. As pessoas poderiam percorrer isso, mas seria muito mais interessante se o próprio Google ou alguém dispusesse que um ponteiro de computador, do mouse, percorresse toda a costa e fosse anotando as profundidades e construir um outro mapa da Terra sem a água naqueles lugares ao fim durante as várias glaciações que os técnicos cientistas iriam apontar. Então, as pessoas ocupavam uma porção bem maior das terras, que o mundo era muito mais frio, muito mais seco e muito mais espaçoso do que é agora. E de onde nós estamos, por exemplo, a costa do Espírito Santo, o Google mostra uma faixa grande de mar, de plataforma, em que
em que ao norte do Espírito Santo, ao sul da Bahia, existe uma plataforma que vai até Abrolhos, que dá 202 quilômetros. Então é quanto a costa do sul da Bahia estava, e a costa do Espírito Santo também. Tem 202 quilômetros pelo medidor. E a altura da serra tem 40 quilômetros. Então você imagina que o Espírito Santo todo tem 100 quilômetros, teria mais 40 para lá. E o Brasil seria muito mais amplo, inclusive a altura de São Paulo e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, menos na Bahia e muito mais na foz do rio Amazonas, até Caiena e tudo aquilo. Então a área do país era muito maior. Subiu e recuou. E antes era mais profundo, né? O mar estava mais para baixo, mais adiante muita coisa, 40 quilômetros. Imagine que as construções que houvesse no mundo estavam nessas distâncias das costas atuais. É só percorrer. Então, o dilúvio, com toda certeza, aconteceu. Chuva torrencial durante muito, muito tempo, séculos ou milênios, não sei dizer. Se isso aconteceu, existe lodo por toda parte. Isso pode ser rastreado. Os cientistas são craques em fazer tal coisa.